Bom, gente, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de cultura nerd e ciência. Bom, vamos falar do tempo, né? O que é o tempo? O filme do Flash deve sair daqui a basicamente 2 semanas, né? E vamos falar um pouquinho do que é o tempo, porque o tempo é tão representado no cinema. Geralmente, se você olhar diversos filmes, eu tenho o tempo como paradigma principal do filme, tá? De onde advém isso, né? Eu gosto muito dos filmes do Flash, né? Principalmente pelas questões de distorções temporais. O Flash sempre é um personagem muito, muito útil para DC. Ele serve geralmente para rebootar um universo, né? Ou criar uma nova linha de tempo, tá? Isso aconteceu em vários quadrinhos, né? Desde do Flashpoint, o Paradoxo, né? Até outros reboots criados pela DC, né? Ao longo do tempo para rebootar, mudar os personagens, mudar o universo e etc, tá? Esse filme parece que vai ser bem, bem interessante, tá? Eu acho que ele pode ter uma solução e um problema, né? Já que o James Gunn é o novo diretor criativo, né, da DC, e basicamente ele quer criar um novo universo, tá? E esse filme me parece ser uma mistura de um universo antigo, que vai ser descontinuado, e um universo novo que está por vir. A questão é se esse filme fizer muito sucesso, como vai ficar a situação do James Gunn, né? Vai manter o universo antigo, o novo, vai desplugar, criar um novo, não sei, né? Mas eu tenho uma expectativa alta com esse filme, me parece ser um filme muito bacana. E nesse vídeo a gente vai misturar cinema, conceitos da física. Lembrar que eu não sou físico, tá? Mas os conceitos que eu tirei aqui são conceitos que eu pesquisei, tá? Eu sou cientista da computação, minha especialização é inteligência artificial, tá? Mas vamos ver alguns conceitos sobre viagem no tempo e também levando isso para o mundo da ficção, tá? Hi. I love you! Thank you. Passing you into Mr. Wayne. No, please don't. I need you here now, Barry. So you're saying you could travel back in time? But Bruce, I can fix things. I can save people. I can save my mom. I can save your parents. You can also destroy everything. Em física, o espaço-tempo é qualquer modelo matemático que combina espaço e tempo em um único contínuo. É um conceito matemático usado para se referir a todos os pontos do espaço e do tempo e sua relação entre si. Historicamente, espaço e tempo eram considerados entidades separadas. Acreditava-se que o tempo passava com a mesma velocidade para todos os observadores, independentemente de onde estivessem ou de quão rápido estivessem se movendo. Da mesma forma, as medidas de distância eram consideradas iguais para todos. Quando Albert Einstein desenvolveu a ideia de espaço-tempo, ele mostrou que as medidas de tempo e distância entre os mesmos eventos poderiam diferir para diferentes observadores. Mas ao mesmo tempo, ele mostrou que essas medidas poderiam ser combinadas de forma sistemática. A viagem no tempo é um conceito popular na ficção científica, mas até onde sabemos atualmente, não existem evidências científicas sólidas que comprovem que seja possível viajar no tempo da forma como geralmente é retratada na ficção. No entanto, existem algumas teorias e ideias discutidas na física teórica que exploram a possibilidade da viagem no tempo. Uma dessas teorias é a relatividade geral de Einstein, que permite a existência de curvas no espaço-tempo, chamadas de curvas de tempo. Teoricamente, se fosse possível curvar o espaço-tempo de maneira adequada, poderíamos criar uma espécie de atalho que nos permitisse voltar no tempo. No entanto, até o momento, não temos conhecimento de como criar ou manipular essas curvas de tempo de forma prática. Outra ideia é a possibilidade de via. Então, essa distorção do espaço-tempo a gente chama, né, da ponte de Einstein-Rosen, tá? E muitos filmes usaram isso. Um dos filmes mais clássicos, posso citar, que usou isso é Jornada nas Estrelas em diversas oportunidades. Desde a Jornada nas Estrelas Discovery, né? Se você pegar na segunda para a terceira temporada, não vou dar spoiler, mas fala de 2 temas que eu gosto muito, inteligência artificial, e fala também de viagem no tempo, tá? Para variar. Esses 2 temas parecem que estão sempre atrelados, né? Haja vista Exterminador do Futuro, dentre outras coisas.
E também inteligência artificial e também volta no tempo, tá também em Jornada das Estrelas Nova Geração, né? Quando o Picard volta no tempo por conta dos Borgs. Quem não sabe o que é Borgs, vale a pena assistir o conceito de Borgs e de inteligência artificial. E depois eu vou abordar um vídeo só sobre inteligência artificial e viagem no tempo e tipos de inteligência artificial, como por exemplo os Borgs, tá? Os Borgs é um conceito de inteligência artificial muito usado em Jornada nas Estrelas, tá? Vamos para outros conceitos físicos e depois vamos ver padrões de viagem no tempo nos filmes, tá? A ergosfera é uma região ao redor de um buraco negro onde a própria natureza do espaço-tempo é distorcida devido à rotação extrema do buraco negro. Nessa região, uma peculiaridade interessante ocorre. É possível que partículas ou objetos adquiram energia da rotação do buraco negro, permitindo que eles alcancem velocidades maiores do que a velocidade da luz. No entanto, isso não viola a velocidade da luz, pois a energia é emprestada do próprio buraco negro. A dilatação do tempo, por outro lado, é um efeito previsto pela teoria da relatividade de Einstein, que descreve como o tempo passa de maneira diferente para observadores em diferentes condições de movimento ou em campos gravitacionais intensos. Em termos simples, a dilatação do tempo significa que o tempo passa mais devagar em objetos em movimento rápido ou próximos a objetos massivos. Quando combinamos esses conceitos, podemos imaginar que, devido à rotação extremamente rápida de um buraco negro na ergosfera, a dilatação do tempo é ainda mais pronunciada. Isso significa que o tempo próximo à ergosfera passaria de maneira muito mais lenta em comparação com regiões distantes do buraco negro ou com objetos em movimento mais lento. No entanto, é importante ressaltar que a descrição detalhada da interação entre a ergosfera e a dilatação do tempo requer uma análise mais aprofundada da teoria da relatividade geral de Einstein e de suas equações. Esse conceito de um objeto que se desloca nessa exosfera próximo, né, de um buraco negro que tem uma distorção temporal é muito explorado em filmes como, por exemplo, Interestelar, que vale muito a pena assistir. Né? Esse vídeo a gente vai ter uma série de bons filmes para assistir. Tá? E que, se vocês prestarem bem atenção em Vingadores Ultimato, Tony Stark usa também uma exosfera, né, na formulação do seu conceito. Tá? Vocês vão ver isso na próxima cena. Né? Então isso também é explorado em Vingadores Ultimato. E para variar, a Marvel também usou muito recurso de viagem no tempo, inclusive no cinema. Né? Vingadores Ultimato usa, e com um conceito bem diferente do que a gente viu em outros filmes que a gente vai tratar aqui, como De Volta para o Futuro, que uma linha temporal afeta em outra, ou conceitos de paradoxo, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Em Vingadores Ultimato, as linhas temporais, elas crescem, como se fosse uma árvore, um branch, mas uma linha temporal não necessariamente implica na outra. Se eu matar um indivíduo numa linha temporal, no outro ele pode continuar existindo. Tá? Pode acontecer, existe esse tipo de paradoxo, né? Inclusive o filme brinca muito com De Volta para o Futuro e outros filmes, né? Onde eu altero o passado implica no futuro. Mas quando eu altero o passado em Vingadores Ultimato e no universo Marvel do cinema, basicamente o que acontece é que cria uma branch, uma linha temporal nova, e essa linha temporal continua e junto com a outra, tá? Uma não afeta a outra, né? Isso é um conceito bem interessante. Tá, vocês podem ver aí no vídeo do Tony Stark a referência à exosfera, né? O conceito que a gente viu lá em Interestelar também, tá? É usado em Vingadores Ultimato. Em Vingadores Ultimato, as linhas temporais, elas crescem, como se fosse uma árvore, um branch, mas uma linha temporal não necessariamente implica na outra. Se eu matar um indivíduo numa linha temporal, no outro ele pode continuar existindo. Ou seja, nesse vídeo vamos ver os diferentes tipos de padrão de viagem do tempo. O primeiro tipo é o normal, todo filme tem. Eu vou na linha, uma parte linear, do começo ao fim do filme não existe distorção temporal. O segundo tipo a gente chama de paradoxo. Isso é muito usado em De Volta para o Futuro e outros filmes. Vamos ver o que é um paradoxo, tá? O paradoxo, tá? É basicamente quando a tua viagem no tempo ela implica em uma mudança no futuro, que a viagem no tempo não ocorre mais e ocorre um paradoxo. Vou dar um exemplo. Eu voltei no passado, matei meu avô. Se eu matei meu avô, meu pai não nasceu. Se meu pai não nasceu, eu não nasci. Se eu não nasci, eu não criei a máquina do tempo, ou não viajei no tempo. Se eu não viajei no tempo, eu não posso... Meu avô está vivo, e meu pai nasceu, e aí volta. Ou seja, é um paradoxo, tá? Filmes como De Volta para o Futuro dizem paradoxos, e esse aí, o Dr. Brown, que é um dos personagens que eu mais gosto, digo de passagem, junto com o Rick, de Rick and Morty,
ele fala justamente que eu posso destruir o universo, tá? Com um paradoxo desse tipo. Então, paradoxo é isso. Eu causo distorção temporal, que essa distorção temporal pode causar vamos imaginar um deadlock no universo, ou seja, um tilt no universo, né? Sem saber o que pode acontecer, tá? É isso. Temos outros tipos de viagem temporal, como é muito comum em Volta ao Futuro, que eu volto no tempo, crio uma nova linha temporal, né? E não necessariamente um paradoxo, tá? Ou também o multiverso, né? Que é o explorado na Marvel. Cada mudança do tempo cria um universo novo, que segue em paralelo e um universo não afeta no outro. Já falei isso, os filmes da Marvel no cinema seguem esse tipo de padrão temporal. Uma linha temporal não afeta a outra e cada decisão diferente que eu tomo, ela cria um multiverso diferente. A série que aborda muito isso, a série do Loki, vale muito a pena assistir, né, onde existe uma companhia que basicamente controla a geração desses multiversos ou não. Tá? Vale muito a pena dar uma olhada. E a gente tem a linha de tempo de Dr. Who, que é justamente essa, onde eu não tenho uma linha de fluxo linear, e na verdade eu tenho várias linhas com várias formas diferentes de mudanças, e uma afeta na outra, né? Ou a linha 6, que é o que a gente talvez veja na Marvel depois, que é os multiversos colidem entre si, influenciam um no outro, e que a gente vê em algumas séries, como por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, a Rick and Morty. Rick and Morty tem muito dessas 6, onde linhas temporais, inclusive, lutam entre si, tá? Tá certo? Falando em tempo, eu não poderia deixar de falar da principal, talvez na minha adolescência, né, a principal série que trata de viagem no tempo, que é De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é uma série que lida com paradoxo, viagem no tempo, linhas temporais e outras coisas. Basicamente, na série a gente tem 3 linhas temporais, né? A primeira do primeiro filme. Não vou dar spoiler para quem não assistiu, né? Eu sei que tem pessoas novas que não devem ter assistido. Eu assisti no cinema, não sou mais idoso. Vale muito a pena assistir De Volta para o Futuro. Eu tenho uma linha temporal, né, do primeiro filme que volta para o passado, para a segunda linha temporal, né? E eu tenho 3 linhas temporais. Uma no futuro, olhando para o futuro, uma no presente, voltando para o passado, e uma mais no passado, né, no Velho Oeste, tá? Então e o DeLorean é muito bacana, como a forma do DeLorean volta no tempo, a forma de mudanças na própria família, né, a forma de padrões temporais que se repetem. Isso é muito bacana de Volta ao Futuro. A gente tem padrões, né, de avós que passam para filhos, né? Apesar de eu não acreditar muito nessa coisa de memória genética, tá? É uma coisa que não tem prova científica ainda, né? E depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Quem nós somos? Nós somos frutos da genética ou do nosso convívio social, econômico, ou do conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, né? Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Bacana, mas a série explora muito isso, muita questão da memória genética. Ou seja, se você vê de pai para filho, situações se repetem, como situações ocorrem ao longo do tempo iguais, né? Ao longo ou como a gente não aprende com os erros, não acaba cometendo os erros. Talvez uma das grandes questões de ter tantos filmes de viagem no tempo e de tantas maneiras, eu não consigo nesse vídeo falar de todos, são muitos filmes, eu comecei a pesquisar, são muitos, é justamente essa vontade do ser humano de corrigir seus erros, né? De olhar para frente e tratar os seus erros, de mudar o futuro, mudar os erros do passado, né? Essa é uma questão mais filosófica. Tem alguns filmes que tratam muito bem disso, e como o tempo, como eu posso mudar o tempo e continuar fazendo, e na verdade não mudar nada, né? Certo? Tem muitos filmes que tratam disso, tá? Então, e o DeLorean é muito bacana, como a forma do DeLorean volta no tempo, a forma de mudanças na própria família, né? A forma de padrões temporais que se repetem. Isso é muito bacana de Volta ao Futuro. A gente tem padrões. Star Trek brinca muito com isso de linhas temporais, né? Inclusive tem um diálogo muito bacana do Spock numa linha temporal mais idoso, com o outro Spock na linha temporal mais jovem, né? E é bem interessante esse diálogo, né? E a convivência entre os dois. No caso de Star Trek não existe paradoxo, não existe esse conceito de paradoxo, onde eu consigo falar com o eu mais novo e isso causa a destruição do universo, né? Como o nosso amigo Dr. Emmett Brown gosta tanto de frisar, né? Não existe isso em Star Trek, é bem natural esses contatos, na verdade, tá? Certo?
E existe um tipo de filme que, por vezes, é bacana, né? E aí não vou dar spoiler de alguns, porque são filmes de repetição de um único dia, né? Tem um bem clássico do Bill Murray, chamado Dia da Marmota, né? E tem outro do Tom Cruise, chamado The Edge of Tomorrow, que é muito parecido com um jogo. É uma forma de jogo, no fim, né? Que é bem bacana. Tem um filme que eu gosto bastante, né? E se você gosta do filme mais romântico, é o If Only, que é também, ele volta, é uma volta temporal também. E aí fala muito daquele dilema de corrigir meus erros, né? Será que eu posso voltar no tempo e corrigir meus erros? Será que eu consigo trocar meu destino, né? Ou se meu destino está traçado, existe destino ou não? Então esse filme If Only é uma boa pegada disso, tá? É um filme mais filosófico desse ponto, tá? Então vale muito a pena olhar. Existem linhas temporais, por exemplo, a de Harry Potter, e as linhas temporais de Harry Potter tem uma coisa bem interessante, porque os personagens podem coexistir entre si, um vê o outro, mas o que um sente, o outro sente mesmo em linhas temporais diferentes, que estão na mesma linha temporal. Ou seja, no fim eu não tenho criações como na Marvel de um branch temporal. Eu tenho a minha mesma linha temporal, eu volto, mas a linha continua a mesma, apesar de eu ter timelines diferentes, e o que o personagem sente em uma linha, o outro sente também. E aí volta aquelas questões de paradoxo, né? Em Harry Potter eu posso ter questões de paradoxo, ao contrário, por exemplo, nos filmes da Marvel, que não existe paradoxo. Ou de Jornada nas Estrelas, né? Você vê a variedade de modelos temporais que existem em filmes, tá? Essa cena é muito bacana, porque é uma cena que vocês vão ver que o Harry, ele consegue sentir, né? As consequências de um evento que aconteceu com o Harry do passado, tá? Certo? O Harry do futuro consegue sentir, então vale muito a pena ver. Rick and Morty também trata isso de uma forma bem interessante, principalmente com multiversos, múltiplas linhas temporais e múltiplas linhas temporais que lutam entre si. Nessa linha temporal você vai ver um Rick lutando com o outro, né? Então é bem bacana, certo? Vale a pena dar uma olhada. E séries que tratam de tempo, geralmente tem o Guardiões do Tempo. Em Flash eu tenho Guardiões do Tempo, né? Como em Rick and Morty também eu tenho Guardiões do Tempo. São entidades que tentam preservar a coesão do tempo e espaço, tá? Essas entidades geralmente têm características estranhas, como em Flash, né? Flash geralmente tem entidade que vai lá e tenta capturar o infiltrado no tempo e espaço, como também Rick and Morty tem essas entidades que controlam isso e tentam botar na linha o invasor, né? Outro tipo de filme, e esse vale muito a pena assistir, que é Durante La Tormenta, né? É um filme espanhol, também que trata de paradoxos, linhas temporais e viagens no tempo, e como o tempo pode mudar dependendo das decisões que eu tomo no passado. Tá? Inclusive, esse filme fala muito de comunicação intertemporal. É como se imagina só tiver um aparelho que consegue comunicar intertemporal. Isso é bacana também. Isso vale muito a pena assistir esse filme. Não vou dar spoiler, tá? Mas vale a pena dar uma olhada, é certo? Inclusive, eu vou cobrir aqui um pouco da linha temporal para não dar spoiler. Esse filme, eu vou deixar um trailer, tá? Que é um filme bem bacana. E aí ele não é mais uma questão ciência, é mais uma questão filosófica, né? Será que eu voltar no tempo e rever minhas histórias e refazer minha história vou ter um destino diferente? O que é o tempo para nós humanos, né? Você está envelhecendo e o teu tempo está acabando, né? Eu que estou mais velho já olho para isso de uma forma bem particular, né? Vocês que estão mais jovens talvez não sintam tanto, mas quanto mais velho você fica, a questão peso-tempo, né? E o tempo que te falta tem um peso maior na tua vida. E esse filme é bastante filosófico nesse sentido. Vale muito a pena. Eu vou deixar uma parte do trailer aqui para vocês assistirem, tá? E aí me digam aí nos comentários o que acharam. Agora, também, eu não podia deixar de fora também a velha e clássica, não digo uma trilogia, né? Mas uma série de filmes de Terminator, né? O Exterminador do Futuro. Hoje eu tenho várias linhas temporais, uma volta no tempo e uma nova linha temporal, que me parece ser uma única linha temporal. Isso não é bem explicado ainda na série, mas quando tem uma distorção temporal, ela apaga a linha anterior e volta para a nova, né? Então tem várias vezes, na série original de 2029, Skynet destrói tudo, depois Kylo Reese volta, né? E aí depois continua com 2029, com Skynet destruindo tudo, isso na Terminator 2, e isso vai mudando ao longo do tempo, né? Depois vai para 2032, quando o John Connor é morto, né? E o dia do juízo final não é mais na mesma época, vai para 2018, né? A gente pode ver isso aí em Terminator Genesis.
Mas é um conceito bacana porque geralmente usa dois conceitos, temporal, né, e inteligência artificial. Isso é usado com Borgs, isso é usado em Rick and Morty, isso é usado em Jornada das Estrelas com os Borgs, né? É usado em Matrix, tá? Matrix tem esses conceitos também. E depois eu vou falar sobre tempo e inteligência artificial, tá? Mas a gente deixa um vídeo posterior porque é muita coisa para ver num dia só. Também tem os velhos filmes que você muda o tempo, mas não muda nada, né? O resultado sempre é trágico. Para quem não assistiu O Efeito Borboleta, vale muito a pena assistir. É aquele velho filme que você acha que mudou tudo, mas nada mudou, ou o pior, piorou as coisas, né? Toda vida que eu tento consertar alguma coisa, eu pioro o processo em vez de melhorar, tá? Então, tem vários filmes nesse sentido, mas o grande clássico é O Efeito Borboleta. Vale muito a pena assistir. E para finalizar a minha lista de hoje, eu vou falar de Inception, né? Inception tem sim um conceito temporal nele. Você acha que é só questão do sonho, né? Das múltiplas camadas de sonho. É muito parecido com Matrix, tem camadas e camadas, né? O Inception só que é camada com sono. Mas no sonho, cada camada de sonho é como se fosse uma linha temporal diferente, com regras diferentes de espaço-tempo. Ou seja, quanto mais eu adentro dentro dos sonhos, mais o tempo passa mais devagar, tá? A chegar ao ponto de eu estar numa sexta camada, o tempo passar eternamente. Imagina eu conseguir viver para sempre, né? É algo bastante legal. O conceito é interessante e vale muito a pena. Bom, gente, a gente está chegando ao final desse vídeo. A gente está vendo vários e vários filmes. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse é o primeiro de vários vídeos de cultura nerd e consciência, tá? Deu suas dicas de filme, de assuntos, né? Deu like, se inscreva no canal. Tem um apoio muito importante para que esse canal continue produzindo conteúdo, né? E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.